Olá, galerinha, tudo bem? Olha só, na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade da 20ª semana, onde nós falamos sobre a linguagem dos sons, especificamente os parâmetros sonoros. Então, antes de fazer a correção da atividade, nós vamos fazer uma rápida revisão sobre os parâmetros sonoros e daí nós faremos a correção, beleza? Da atividade? Então, vamos lá. Olha só, os parâmetros sonoros são 4: altura, intensidade, duração e timbre. Vamos ver as características de cada um deles. A altura, pessoal, é bastante importante para não confundir a altura com volume, tá? O parâmetro sonoro altura diz respeito à frequência com que o som vibra. O som é uma onda, tá bom? E essa onda, ela vibra com determinada frequência. Se ela vibrar com uma frequência relativamente alta, nós dizemos que o som ele é um som agudo. Agora, se ela vibrar com uma frequência relativamente baixa, nós dizemos que o som ele é grave, é considerado grave. Por exemplo, a voz feminina. A voz feminina tem uma frequência alta, então ela é uma voz com a voz masculina, que é uma voz mais grave, tá certo? Tem uma frequência relativamente mais baixa. O outro parâmetro sonoro que nós vamos ver é a duração, tá bom? A duração é o seguinte: todo som que nós ouvimos, ele pode durar mais ou menos tempo. O som de um sino, por exemplo, ele é relativamente mais longo do que o som de um copo quando quebra, né? Então, o parâmetro sonoro de duração é aquele onde a gente tem sons que duram mais e sons que duram menos. Nessa figura aí, a gente tem imagem de sons mais curtos e sons mais longos, tá certo? O outro parâmetro é a intensidade. A intensidade de um som, ele é conhecido como volume sonoro. Aí sim, intensidade tem a ver com volume, tá bom? Então, o volume da onda sonora, se for um volume intenso, então é um som que é mais forte. Então, se for um som menos intenso, com intensidade menor, então ele tem um volume mais baixo, tá certo? Então, a intensidade, sim, tem a ver com volume. Volume alto tem uma alta intensidade. Volume baixo tem uma baixa intensidade. Som forte e som fraco, beleza? O outro parâmetro que nós temos é com relação ao timbre. O timbre, pessoal, é muito bacana, porque ele é o elemento que ele diferencia cada tom, cada som. Então, o timbre da voz é que nos permite reconhecer uma pessoa ou diferentes tipos de sons, como o barulho de uma porta batendo, um vidro quebrando, o reconhecimento de um instrumento musical apenas por o ouvido, né, apenas por escutar. Então, tudo isso se deve ao elemento sonoro, parâmetro sonoro, timbre, beleza? Vamos para a correção da atividade. A questão 1 diz assim: quantos e quais são os parâmetros sonoros? A gente acabou de ver, né? Quais são os parâmetros sonoros? 4. A altura, que é se ele é grave ou agudo. A duração, o tempo que o som se propaga no espaço e prolonga. A intensidade, se o volume é baixo ou alto. E o timbre, que é o reconhecimento de voz, tá certo? 2. Conforme o som se propaga no ar, da fonte até as nossas orelhas, ele possui uma frequência. Se a frequência for relativamente alta, o som será o quê? Agudo ou grave? Bom, nós acabamos de falar, você também viu no vídeo que eu passei ontem para vocês, que se a frequência é alta, o som será o quê? Agudo, né, galera? Como, por exemplo, a voz feminina em comparação com a voz masculina, tá certo? Terceira questão. Em relação a um violão, diga se os instrumentos a seguir são agudos ou graves. O tambor, você já ouviu o som do tambor, o som do violão? Se a gente comparar os dois, quem é que tem o som mais grave? O tambor ou o violão? Tambor, não é? Então, em relação ao violão, o tambor tem um som mais grave. E com relação à flauta? A flauta doce e o violão. A flauta tem um som mais agudo em comparação com o violão. E a bateria? A bateria também tem um som mais agudo. E aí, cuidado, porque eu vi nas atividades de vocês colocaram que a bateria tem um som mais grave. Na verdade, a intensidade do som emitido pela bateria é maior do que a intensidade do som emitido pelo violão. Lembra que a intensidade tem a ver com a altura, né? Mais alto ou mais baixo, mais fraco ou mais forte. Então, a bateria, apesar dela ter uma intensidade maior, se você comparar os dois sons, você vai perceber que o som do violão, ele é mais grave. Então, o som da bateria é mais agudo do que o do violão, tá certo? E o triângulo possui também um som mais agudo do que o som do violão. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.